Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportaram a Manaate. Naamã e Aías e Gera. A estes transportou e gerou a Uzá e a Aiúde. E Saaraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou os filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saques, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber e Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô e Sazaque e Jeremote e Zebadias e Arade e Éder e Micael e Ispá e Joá foram filhos de Berias. E Zedaías e Mesulão e Isqui e Eber e Ismerai e Islias e Jobabe, filhos de Epal. E Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispã, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias e Zicri, filhos de Jeorão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom. Depois Zur e Quis e Baal, e Nadab e Gedor, e Aiô e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque, e Tareia e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram filhos de Benjamim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo o Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E dos de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netinins. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém.
Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Eibneias, filho de Georão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, filho de Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas genealogias, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim e Azarias e Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Georão, filho de Pazur, filho de Malquias, filho de Mazai, filho de Adriel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério na casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres e Galai, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galai, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube e Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum, e até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guarda dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. E estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada e tinham cargo de abrir, e isto cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em sertãs. E dos filhos dos coraitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom.
Depois Zur e Quis e Baal e Ner e Nadab e Gedor e Aiô e Zacarias e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque e Tareia. E Acaz gerou a Jaerá. Jaerá gerou a Alemete e a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azael. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo o Israel ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral.
Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes que Davi teve. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aqumonita, o principal dos capitães, o qual brandiu a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defendeu, e feriram os filisteus. E obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha a Davi na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual brandiu a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. E trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arorita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita,
Urias o Eteu, Zabade filho de Alai, Adina filho de Cisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã filho de Maaca e Josafá o Mitnita, Uzias o Asteratita, Sama e Jeiel filhos de Otão o Aroerita, Gediael filho de Sinri e Joá seu irmão o Tizita, Eliel o Maavita, e Jeribai e Josavia filhos de Eunaão, Eitma o Moabita, e Eliel e Obed e Jaaziel o Mesobaíta,